Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro de 2018, 15 para meia-noite. Estou gravando esse vídeo aqui porque me fizeram uma pergunta hoje e ela me fez pesquisar outras coisas, e essas outras coisas me fez chegar em alguns lugares. Eu queria compartilhar com vocês talvez essa meditação, vamos colocar assim, porque na verdade a gente sabe que essas coisas do Senhor é muito de fora pessoal, né? O cristianismo, por mais que a gente leia e medite, se o Senhor não nos revelar, a gente não vai saber nada, né? Então, hoje me fizeram a seguinte pergunta, né? Eu estava conversando sobre o cenário político, sobre as coisas do Senhor, por que eu não voto e coisas assim. Aí essa pessoa que eu gosto muito perguntou assim, mas Márcio, será que todos os evangélicos e todos os católicos que estão apoiando o candidato X estão errados? Eu falei assim, sabe o que você pode fazer? Essa pessoa é católica, eu falei assim, vai lá, procure o seu padre, e se você espera um mundo melhor, um mundo com mais igualdade, um mundo sem miséria, talvez aquele mundo meio testemunho de Jeová, com os bichinhos ali andando, pegue sua Bíblia e leve para a sua igreja, e abre Apocalipse e fala assim, me explica Apocalipse, por que a gente está lutando por um mundo melhor e aqui está dizendo que vai acabar tudo, vai mudar tudo, que um juízo vai cair sobre esse mundo? E talvez você medite um pouco mais sobre isso, porque é louvável a gente lutar por um mundo melhor ou tentar ter um mundo melhor, mas em coisas de política, puxa vida, né? Nós rejeitamos o Senhor da graça. Ele veio a esse mundo, ele nos visitou em graça, em amor. E o que nós fizemos? Nós o crucificamos, nós o expulsamos daqui. Então, naquele momento da expulsão, o mundo foi condenado. Nós estamos vivendo a época agora entre a condenação e a execução da pena. É esse exato momento que nós estamos. Aqui atrás de mim, você já conhece, está o site pelagraça.com.br, e hoje eu encontrei aqui um outro negócio bastante interessante. Isso que está aqui atrás é o mapa das dispensações. É muito precioso para nós, irmãos, que gostamos das coisas do Senhor, meditar sobre as dispensações. E no conferências.com.br você encontra um estudo do Lemão de 2012, muito completo, para a gente entender um pouco do mundo que a gente vive, da onde viemos, onde estamos, para onde vamos, é muito bom. Então aqui, ó, conferenciasbiblicas.com.br, vai lá, Ipuã 2012, estudo das dispensações. Recomendo. E aí, como me fizeram essa pergunta sobre política, eu fui pesquisar algumas coisas e eu me deparei com alguns trechos de texto, eu acabei aqui aglutinando e eu queria compartilhar isso com vocês. Esse texto fala sobre política e fala sobre democracia. Eu vou ler e a gente vai... Que o Senhor nos dê clareza para entender esse tipo de assunto. Então, alguns pensamentos sobre política, né? Deus governa e governa com vistas à glória de Cristo. E de maneira infalível, ele realiza os seus propósitos. O que vemos sobre as massas de pessoas e as mentes das pessoas em destaque é a infidelidade, que resulta na exaltação do homem. Mesmo a pregação religiosa comum, vamos colocar assim, popular, tem esse caráter. Ela mantém o nome de cristão, mas ela exalta o homem em suas declarações, não Cristo e o governo divino. Como o apóstolo diz, presunçosos, soberbos, sem medo de falar mal do que é digno. A razão humana, não Deus, é o arbítrio do bem e do mal. A vontade do povo, a confiança no homem, seus direitos, são a bandeira de toda essa classe de pessoas. O cristão pode caminhar em paz, através de tudo isso, esperando o Filho de Deus do céu e mantendo a palavra da sua paciência. Sim, nós cristãos podemos ter um lugar de testemunho especialmente abençoado no meio de tudo isso, mas humilde e contente em não ser nada em um mundo que rejeitou a Cristo e está amadurecendo para o seu juízo. Nossa parte é manter a sua palavra
e não negar o seu nome. O resultado do mundo ocidental, da maneira como a gente lê na Bíblia, como é conhecido por quem estuda profecia, é que o poder babilônico ou idólatra, com o qual os reis da terra cometem fornicação, será totalmente destruído. E a vontade popular, na mesma esfera, será destruída juntamente com a besta e o falso profeta pelo próprio Senhor vindo do céu. E aí, comparando a democracia com as escrituras, que serão plenamente realizadas no milênio, tudo que a escritura diz sobre o milênio e forma de governo acontecerá no milênio. Vemos que ela é irremediavelmente condenada. Na verdade, ela é a forma de governo mais condenada do que qualquer outra que já tenha aparecido na história da humanidade, pelo fato de que de forma direta e impiedosa, ela tira Deus como fundamento, percebe? A democracia tira Deus. Não importa os valores de Deus, importa os nossos valores, né? E a fonte de autoridade. Então, ela tira Deus como fundamento e fonte de autoridade e coloca o homem, isso é, o povo, em seu lugar. E o abismo entre esses dois, as escrituras e a democracia, é tão grande quanto aquele entre o céu e o inferno. Para um democrata, uma pessoa que gosta muito de democracia, apenas uma questão realmente importa. Qual é a vontade do povo? Só para lembrar que a vontade do povo na Bíblia, quando tem muita gente, multidões, elas não costumam dar muito certo. Foi assim em Israel, foi assim quando o Senhor esteve aqui, foi assim na crucificação do Senhor Jesus, na verdade, no julgamento e condenação dele. Na verdade, não teve julgamento, né? Pilatos fez a vontade do povo, e era uma multidão querendo que ele fosse crucificado, e assim foi. Talvez o nosso primeiro exemplo de democracia. O povo junto com o poder dominante. Mas vou falar um pouquinho mais daqui para frente, né? Então, perguntar o que pode estar certo e o que, em outras palavras, pode ser a vontade de Deus é completamente irrelevante. O que o povo deseja é considerado a coisa certa. E as funções de um governo verdadeiramente democrático são realizar os desejos do povo. Humildes servos da vontade do povo, seja certo ou errado. Tanto faz. Na democracia, fazer a vontade do povo. Como nós estamos em época de eleição, a gente está vendo muita discussão de acordo com os desejos de cada um, de cada classe da sociedade que nós estamos vivendo, né? E as vontades de Deus? Talvez para quem não tem Deus como seu Senhor, como seu Pai, na verdade, é o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a conversa pode poder se estender, mas para quem tem, a gente poderia meditar um pouco mais, né? Então, nesse assunto, como em todos os outros, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo fornece ao cristão um teste supremo. Naquela hora solene, Pôncio Pilatos, o governador, era o representante de César, e em seu governo Cristo foi denunciado. No entanto, em um momento incomum de fraqueza, ele abdica das suas funções. A palavra diz assim: vendo Pilatos que não conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandando vir água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: sou inocente deste sangue, isto é lá convosco. Isso está em Mateus 27, 24. E em Lucas, capítulo 23, versículos 23 e 24, diz assim: mas eles incitam em altas vozes, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Decidiu Pilatos que se fizesse o que eles pediam. Democracia, vontade do povo. Como representante de César, Pilatos lavou as mãos de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele estava atuando como presidente em uma democracia. Ele deu a sentença de que deveria ser o que o povo pedia. Ele fez exatamente isso, a vontade do povo. Então, visto como um conjunto, do ponto de vista de princípios democráticos, isso pode ser aprovado como certo. E de todos os outros pontos de vista, foi o erro mais escandaloso da história do mundo. Em Daniel, ele tem um sonho de Nabucodonosor. Ele está registrado em Daniel 2. Então, talvez agora a gente possa olhar para ele com outros olhos, e meditar um pouquinho, né, naquela figura tão conhecida, né?
E a visão de Daniel, em Daniel 7, estabelece o curso dos 4 grandes impérios gentios em suas relações entre os homens. Ou seja, a gente consegue agora ter um pouquinho do que já passou, né? Quem quiser depois entrar mais nesse assunto, como eu disse, cadê aqui? conferenciasbiblicas.com.br. Vai lá, estudo das dispensações. Vai ter muita coisa lá. Em Daniel 7, esses reinos eles são tratados como animais selvagens, com seus poderes de destruição. O sonho de Nabucodonosor, por outro lado, nos dá os mesmos 4 impérios, mas como estabelecendo o caráter e a qualidade de seus governos. E, portanto, o que os marca é uma deterioração constante nos metais que eles aparecem, né? Vale lembrar que Deus iniciou o tempo dos gentios, nosso tempo, como uma forma ideal de governo. Embora o homem que exercia o seu poder estivesse longe de ser o ideal. A prova de que era uma forma ideal fica clara pelo fato de que Deus voltará para este tipo de governo no milênio, quando o Senhor Jesus vier reinar. Quando o homem ideal, por quem irá julgar o mundo com justiça, e aí sim tudo será paz e bênção. À medida que os impérios se desenvolviam, os homens se desviavam do ideal de ouro, lembra? Cabeça de ouro? E introduziam modificações humanas, com mais e mais pensamentos divinos esquecidos, deixados de lado, e políticas humanas, de pensadores e filósofos, cada vez mais emergentes. Então o governo tornou-se prata, latão, ferro, mas ainda assim eram metais, né? Ou seja, autoridade. Eles eram autoridade. E é, no entanto, na última etapa do último império que encontramos pela primeira vez o barro. Uma substância não metálica. Os impérios anteriores, metal. Chegamos agora num tempo que barro. Mistura de barro. Essa era uma previsão evidente de que antes do fim, né, não do fim do mundo, do fim dos governos humanos, o fim do tempo dos gentios, né, deveria ser introduzido um sistema governamental predominante daquela época, ou seja, do final dos tempos dos gentios. Um princípio que não deveria ser apenas mais uma modificação do anterior, mas algo radicalmente, fundamentalmente diferente. Os outros eram metais. Agora, de metal para barro, já é muito diferente. Então, por causa disso, o reino será parcialmente forte e parcialmente quebrado ou frágil, né? A interpretação que Daniel fez do barro e do ferro misturado é que eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro, porque o ferro não se mistura com o barro. O eles, nessa passagem que eu acabei de ler, parece significar aqueles em cujas mãos, neste momento, repousa a autoridade. Sem hesitação, podemos dizer que haverá uma prevalência da democracia nos últimos dias. Sim, o mundo irá ficar mais democrático. Olha que coisa boa. Não é verdade? Será mesmo? Né? A autoridade que encontra sua fonte em Deus e aquela que encontra sua fonte no homem são tão diferentes uma da outra quanto o ouro, ferro ou qualquer outro metal no barro. Metais podem ser misturados, mas em nossa teoria moderna e prática de governo, apenas fraqueza e fragilidade são introduzidas e logo virá o golpe final. Se qualquer pessoa tem dificuldade em conciliar o que a gente acabou de falar com as profecias sobre a vinda do cabeça inspirado por Satanás, com a exaltação do homem, isso será muito fácil. Deixe um homem de gênio transcendente, diferente aparecer, e ele vai parecer encarnar a si mesmo como o espírito do povo, e será fácil ele assumir para si os poderes que teoricamente pertencem ao povo. E o povo, inconstante, facilmente levado, ficará feliz em fazer isso. Os exemplos na história, Napoleão, Hitler, a própria ditadura aqui no Brasil, na história recente do nosso país, já passamos por Collor, já passamos por Lula. Estamos passando de novo. A história é cíclica. Porque o material de que são feitas essas histórias é o mesmo. Somos nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, querendo deixar um mundo agradável sem Deus. Vai funcionar. O mundo é de Deus. Ele vai fazer os seus propósitos acontecerem da maneira que Ele determinou. Apocalipse, lembra que eu falei no começo? Já está determinado.
O que a gente pode é estar do lado dele ou não. Só isso. Por isso, crê no Senhor Jesus e será salvo. Continuando, né? A besta de Apocalipse 13 tem algo interessante, porque ela surge do mar. O mar, em Apocalipse 13, é uma figura, um desenho, uma foto do povo em estado de agitação, inquietação. Será que está tão diferente assim? Será que é só o Brasil que está assim? Será que o que a gente viu com o Trump e essa indignação, essa agitação, né, protestos ao redor do mundo inteiro, deve dizer alguma coisa para a gente, né? Então, sendo assim, é muito provável que esse super-homem que se aproxima, na teoria, sustentará de maneira bastante fervorosa as instituições democráticas, na teoria, enquanto continua na prática o seu governo autocrático, ferro misturado com barro. Ele é ferro. Nada além de um senso permanente da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, pode efetivamente elevar as almas dos crentes acima do nível do mundo e de seus pensamentos. Sendo assim, é importante sempre trazer e buscar entendimento à luz das Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu quero. Porque eu posso querer muitas coisas, não coisas erradas. Às vezes, querer uma boa vida, uma boa casa, um mundo com mais segurança, não tem nada de errado. Cadê Deus? Quanto nós queremos de Deus? Talvez é aí que começam as mudanças. Nós estamos pensando num mundo para gente sem Deus. Ou que Deus dê um mundo tranquilo e gostoso sem seu Filho. Um mundo condenado. Lembra? Condenação na cruz. Estamos entre condenação e execução da pena. Não dá para ter muita coisa nesse momento. Então é possível que a luz da Escritura profética em 2 Pedro 1,19 já esteja brilhando em um lugar escuro. Porque o versículo diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. E a estrela da alva apareça em vosso coração. Deixe a lâmpada da palavra de Deus lançar seus raios sobre os tão alardeados princípios da democracia. E você vai perceber que eles não vão ficar tão claros assim. O barro, ele pode ser dourado, mas ele não é ouro. Em teoria, um cristão, com a luz das Escrituras, ou como um irmão disse, a palavra de Deus ela não é para ser discutida, ela é para ser crida. Então, se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, à luz das Escrituras, a democracia não deveria te empolgar, ou não deveria nos empolgar, né? Porque eu também sou cristão, então posso ter que falar, incluindo no meio. E que luz clara ela lança sobre a questão de se um cristão deve votar. Será que um cristão deve votar? Será que um cristão pode se interessar pela política em geral? Vamos lá. Só para lembrar, muito do que eu estou dizendo aqui são irmãos que vieram antes de mim, que deixaram esses escritos, e coisas que eu concordo com os pensamentos dele e outros comentários que eu inseri. Então, talvez para quem não é cristão não faça tanto sentido, mas para quem é cristão também não faça sentido, porque a gente precisa que o Senhor nos revele algo, que nos dê algo do seu coração para nós, para os momentos conturbados. Então, que cada um medite no Senhor, que ore. Para quem pede sabedoria, Ele dá. A palavra diz isso muito claramente. Então, será que é isso? Será que um cristão pode votar? Será que ele pode se interessar pela política? Somos solicitados a aceitar a posição de ser uma pequena engrenagem nessa máquina chamada povo. Enfim, nós estamos no mundo, nós somos partes do povo, correto? Que usurpou para si mesmo aquela função na esfera de governo que compete somente a Deus escolher, né? Então, como povo mundano, vamos fazer isso? Sim. Se acreditamos no evangelho humanista que a gente ouve por aí, moderno, que humaniza Jesus e deifica o homem, sim. Mas se acreditamos que a salvação não é do povo, mas do Senhor, não. O que custou para ele nos remir, o seu sangue derramado naquela cruz, para nos remir, para nos dar vida eterna, filiação, justificação, santificação, não. Que o Senhor nos guie neste caminho, né?
o sistema mundial, o mundo, está condenado. Então, que não haja hesitação em nosso testemunho desse fato. Para o mundo, a catástrofe é iminente. E as almas estão sendo resgatadas nesse momento que nós estamos aqui conversando, resgatadas pela abundante graça de nosso Senhor e de nossa parte. O que a gente pode fazer? O que o Senhor pediu. Podemos dar o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não o nosso, não os nossos, o dele. Não as nossas coisas, a dele. Apontar para ele. Então, que a gente possa não desperdiçar nosso tempo, mas nos ocuparmos naquilo que é a grande obra que nosso Senhor nos deu, né? Ser completamente para ele, para seus interesses. E estar completamente fora do sistema mundial, do mundo, suas coisas, suas políticas e de suas esperanças. Esse deveria ser o nosso testemunho. Demonstrar que somos dele. Nós olhamos para um sistema de democracia aperfeiçoado, mas para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, diz em Filipenses 3, 20 e 21. Enquanto esta terra, ela está à espera da instalação do reino de Cristo, pelo Deus do céu, que levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Era isso que eu queria dizer para vocês nessa noite, que possamos meditar sobre esse assunto nesse resto de noite. Boa noite para vocês.